Peço que todos tomem os seus lugares. Vamos iniciar o painel agora. Nesse momento, estaremos iniciando a nossa série de TED Talks com a temática da fronteira da ciência por professores de Harvard. Estaremos tendo 3 professores aqui no palco discutindo pesquisas na área de saúde, educação e tecnologia. Então, primeiramente, chamarei a professora Márcia Castro ao palco. Bom dia. O que eu vou fazer nos próximos 8 ou 9 minutos é falar com vocês sobre... deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Márcia Castro, eu sou professora na Escola de Saúde Pública de Harvard, sou diretora do Departamento de Saúde Global e População e dirijo o Programa de Estudos de Brasil aqui em Harvard. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 M's: mineração, malária e memória. E vocês já podem ver que na memória tem uma fala de Fernando Pessoa, a memória e a consciência inserida no tempo. Então, vou começar com o primeiro M, que é a mineração. O que vocês estão vendo é um vídeo da mineração, basicamente destruindo o meio ambiente em torno de um rio. Esse rio está dentro da reserva Yanomami, em Roraima. Ela é rápida, ela é avassaladora e, felizmente, a gente hoje em dia consegue medir isso. Aqui o que vocês veem é uma imagem desse mesmo rio. O rio está à direita, com a mineração acontecendo. Em cima tem uma pista de pouso. Do lado tem um acampamento dos garimpeiros. E não muito distante está a reserva indígena. Toda essa atividade é ilegal. Nesse mapa, cada ponto é uma dessas pistas de pouso que nem a da imagem que vocês estão vendo ali. Se o ponto está escuro, essa pista de pouso está até 5 quilômetros de uma área de garimpo. Todas as áreas azuis e verdes nesse mapa não deveriam ter nenhum ponto dentro delas, porque elas são áreas de conservação ambiental ou áreas indígenas. E eu não preciso explicar como a gente vê uma concentração de pontos, incluindo naquela área destacada em vermelho, que é a reserva Yanomami, que é a maior reserva indígena que o Brasil tem. Os números falam por si só. Em 2022, a grande maioria, 92% de todo o garimpo que acontece no Brasil estava na Amazônia. Entretanto, cerca de 77% desse garimpo tinha sinais de ilegalidade. Não deveria estar acontecendo. O que é mais assustador é que, se a gente pega o período de 1985 a 2022, 40% de toda a área garimpada no Brasil, na Amazônia, aconteceu apenas entre 2018 e 2022. Se esse número já é assustador, ele fica muito pior quando a gente detalha o que foi a atividade garimpeira nas áreas de conservação e nas áreas indígenas. E mais de 62% de toda a atividade de garimpo em áreas indígenas na Amazônia, desde 1985, aconteceu no período de 2018 a 2022. Isso tem impactos ambientais, que eu não preciso descrever, mas também tem impactos nessas comunidades indígenas, tem impacto na vida social, tem impactos humanitários e tem impactos na saúde. Isso me traz para o segundo M, a malária. Esse mapa que vocês estão vendo, ele cruza os casos de malária em áreas indígenas e em áreas de garimpo. Todas as áreas destacadas nesse mapa com uma listrinha são as áreas indígenas na Amazônia. Ou seja, áreas onde a gente não deveria estar tendo garimpo, não deveria estar tendo desmatamento e a malária deveria estar sob controle. Tudo que tem esse roxo mais escuro são áreas onde a gente tem muito caso acontecendo em garimpo e muito caso acontecendo em área indígena. E as que tem o rosa, que são mais... para quem conhece o mapa do Brasil, a cabeça do cachorro, São Gabriel da Cachoeira e mais em cima do Acre, você tem muito caso indígena. Quando a gente olha para o que está acontecendo com a malária no Brasil, as notícias parecem ser ótimas, porque a gente está numa tendência de queda, quando se olha os números globais. Mas quando a gente detalha esses números, pela proporção de casos que estão acontecendo entre indígenas e em áreas de garimpo, é o gráfico de baixo,
a curva está subindo, e subindo ano após ano, assustadoramente. Aqui eu destaco a área Yanomami, e esses são dados que a gente tem trabalhado muito em conjunto com o Programa Nacional de Controle da Malária no Brasil, e o que a gente vê é um aumento muito acelerado da malária na área Yanomami. Essas áreas verdes são áreas de garimpo, que nós colocamos um buffer de 5 quilômetros em volta para elas poderem ficar mais destacadas. E nessas áreas, muitos indígenas estão tendo múltiplos episódios de malária por ano. O que chama atenção é que quando a gente olha para o aumento da mineração, ele é exponencial. Ele é essa linha vermelha no gráfico. Quando a gente olha os casos dos garimpeiros que vão buscar assistência médica, porque eles não têm atendimento nos polos dentro da área indígena, que esses são os casos exportados, essa área azul também está subindo. Mas os casos locais, ou seja, os casos entre os indígenas, apresentam essa queda recente. Não há nem epidemiologia, nem matemática que explique essa queda. Então, a gente começou a investigar isso mais em detalhe. Aqui a gente vê qual foi a rota desses garimpeiros saindo da área Yanomami para buscar atendimento médico. Basicamente, vão a Boa Vista. Mas o que chama mais atenção é o gráfico de baixo, em que a gente vê quanto tempo eles levaram, desde que começaram a ter o primeiro sintoma, até buscar esse atendimento médico. Por que isso é importante? No momento que você começa a ter sintoma, você está pronto para o mosquito te picar e levar o parasita. Ou seja, você é digamos assim, um pool de parasitas circulando naquela área. Eles estão levando de 3 a 4 dias, em média, às vezes mais. Qual é o problema? Isso deveria acontecer em menos de 2 dias. Então, novamente, a matemática não fecha. Você tem esse pool de parasitas circulante na área, obviamente, né, dando um incentivo para a transmissão, mas os casos locais estão caindo. A gente investigou mais uma coisa. Quando a gente tenta modelar qual é a contribuição de cada aumento percentual da mineração para os casos de malária, e a gente considera um período todo, de 2010 a 2022, ou seja, incluindo esse período dessa queda inexplicada, é cerca de 8,5% de aumento nos casos de malária para cada aumento de 1% na área de mineração. Quando a gente tira o ano de 19 em diante, esse percentual é quase 9%. Novamente, a matemática não fecha. Então, a gente fez 2 perguntas. Quantos casos de malária teriam sido evitados se o nível de mineração só na área Yanomami, novamente, isso é só na área Yanomami, tivesse se mantido aos níveis antes de 2019? São quase 22 mil casos. A segunda pergunta foi qual é o nível de subregistro que a gente teve só em 21 e 22 por causa daquela matemática que não fechava. E são cerca de 26 mil casos que não foram reportados, mas que aconteceram. Só em 2022, esse número é quase 5 vezes maior do que foi oficialmente reportado. E quando a gente olha exatamente para esse período, os 2 últimos anos, se a gente faz a mesma modelagem, para cada 1% de aumento da mineração, são 40% a mais de casos de malária na área Yanomami. Toda essa discussão me traz para o terceiro M, a memória. Esse ano marca os 60 anos do golpe militar no Brasil. E foi exatamente durante a ditadura militar que a Amazônia brasileira começou a observar o pior período de destruição ambiental. A ditadura promoveu a distribuição, a ditadura riu da destruição, e o que vocês estão vendo aqui é só uma amostra do que era divulgado. Relembrar essa memória é importante. É importante para aprender, para ensinar e, acima de tudo, para não se repetir o mesmo erro. Obrigada. Obrigada, professora Márcia. Chamamos agora a professora Gabriele. Bom dia. Está funcionando?
Sim. Bom dia a todos. Eu sou Gabriela Oliveira e eu sou professora na Faculdade de Educação e também Estudos Brasileiros. E estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre a pesquisa que eu tenho feito nesses últimos 2 anos. Vai passar? Não? Pronto. A influência de fluxos migratórios na educação, né? Então, o trabalho que eu tenho feito nesses últimos 2 anos tem a ver com imigração, que tem sido algo que eu tenho trabalhado pelas Américas nos últimos 15 anos da minha carreira. Eu sempre começo mostrando algumas imagens, né? Porque quando a gente pensa em fronteiras e imigração, normalmente a gente pensa, né, em países soberanos, com fronteiras bem delimitadas, mas o que a gente sabe é que as fronteiras elas são, de uma maneira ou de outra, construídas de uma maneira artificial, né? Ou por guerras, conquistas, colonização. Só que, se a gente pensar realmente no território, ele é muito mais contínuo do que com as rupturas que a gente imagina. Então, a minha pergunta é o que acontece quando as pessoas imigram? Especialmente, o que acontece com as crianças? No mundo, mais de 280 milhões de pessoas são imigrantes ou refugiadas. Então, chances são, aqui nessa sala, que um de vocês são imigrantes ou refugiados, ou que tem famílias que foram imigrantes e refugiadas, ou que falam outras línguas que não são só o português ou o inglês. Então, eu também foco nessa parte de pensar, e as crianças? Porque dos 280 milhões de pessoas que são imigrantes e refugiados, 36 milhões são crianças. Essas crianças vão para escolas públicas, na maioria das vezes, ou estão em abrigos, né, de refúgio. Então, o que eu vou falar para vocês um pouquinho hoje é sobre essa pesquisa com o foco no trabalho que eu venho feito em Boa Vista, em Roraima. A Márcia já mostrou um pouco do mapa, então fica mais fácil, mas o que é importante pensar é nos fluxos migratórios e como isso impacta o Brasil. O que a gente vem vendo é que o fluxo que a gente chama sul-sul é um fluxo muito mais forte, muito mais significativo do que o sul-norte, que seria o fluxo das pessoas saindo, de repente, do Brasil, do México, da América Central, indo aos Estados Unidos. O que a gente está vendo é muito mais entre países vizinhos, ou seja, Venezuela ao Brasil, Venezuela à Colômbia, Equador à Colômbia, né? Então, mesmo outros países na África, que a gente está vendo muito mais essa imigração. E o que isso significa? Significa que esses altos fluxos imigratórios colocam uma pressão muito grande em todas as estruturas das cidades e dos países, especialmente países e cidades que já são mais vulneráveis, né, em termos de infraestrutura, economia, desemprego, saúde. Então, a gente vê que, especificamente, o meu foco é o que acontece com essas demandas escolares, ou seja, quando você começa a ver que, em alguns países e cidades, eles são os que estão mais absorvendo imigrantes que estão chegando, mas com não necessariamente os recursos necessários para continuar uma educação de qualidade para todas as crianças que estão dentro daquele espaço. Mas também eu sempre gosto de lembrar que tem os assets, né? Não é só o pensamento de déficit, né? O que os imigrantes trazem que pode sobrecarregar a infraestrutura, mas também o que esse fluxo migratório traz em termos de cooperação, aprendizagem, multiculturalismo e um respeito maior à cidadania global, né, do mundo. E, na questão escolar, eu foco nessa parte do multilinguismo e multiculturalismo. O que isso significa? O que as crianças podem aprender dentro da sala de aula, não só as crianças imigrantes, mas as crianças que lá já moram, nesse caso, as crianças brasileiras, como que o aprendizado delas é impactado por essa vivência, né, de ter essa vivência imigrante dentro da sala de aula. O Brasil tem uma história muito interessante de educação, que é pensar na educação quilombola, na educação indígena, que já pensa em maneiras de inclusão e de representatividade dentro das escolas. A questão imigrante adiciona a isso. Então, a escolha de fazer o trabalho em Boa Vista veio por 2 razões, né? Uma razão é uma razão realmente acadêmica, teórica, de tentar entender o que acontece quando populações se juntam, né, e quais são as experiências de aprendizagem lá, mas também uma experiência aplicada. O que quer dizer para a aprendizagem, especificamente para o letramento e a leitura dentro da sala de aula, quando você tem mais línguas sendo faladas e mais culturas sendo representadas ali dentro. Então, é um time transnacional, né, um time em Boa Vista e em Boston, e a gente já faz quase 2 anos que estamos dentro de salas de aula, observando e entrevistando crianças do 1º ao 5º ano, olhando como que essa imigração dentro de Boa Vista impacta a aprendizagem delas. Então, só para a gente ter
uma ideia, não é só em Roraima, né, que isso está acontecendo. Outras cidades do Brasil, cada vez mais, estão recebendo crianças imigrantes e falantes de outras línguas. E a gente tem que realmente pensar que essa educação ela não pode mais ser só o que a gente entende ela por ser, né? Porque as crianças elas têm não só uma resiliência, que eu não sou tão fã dessa ideia de resiliência, mas eu gosto mais da ideia de resistência, porque elas resistem, às vezes, disciplina ou punição por elas estarem falando outras línguas, ou até trazendo conhecimentos de fora para dentro da sala de aula. E é algo que, na pedagogia, a gente tem que mudar, né, em pensar. Então, aqui é onde Roraima está. Como vocês podem ver nesse mapa de baixo, Roraima é um dos lugares onde tem mais pedido de imigrantes para terem registros, né, para poder se tornarem registrados no Brasil. O Brasil não tem necessariamente um caminho muito claro de como essas pessoas podem fazer a vida delas de uma maneira que não é ultra burocrática. E também o objetivo da educação integrada é realmente mudar os laços dentro da escola. O que a gente sabe por pesquisa em educação? Que quanto maior a expectativa do professor na criança, maior a probabilidade que aquela criança vai ser melhor dentro da sala de aula. Quanto menor a expectativa, pior a probabilidade. O que isso quer dizer? Se a criança chega na sala de aula e o professor fala, ela já está cansada, ela não comeu direito, não vai ter jeito dela aprender, ela não vai aprender, olha a casa que ela veio. Isso tudo começa a ilustrar a expectativa que se torna baixa. E a criança responde à expectativa baixa. Então, quando a gente pensa em pedagogia e mudanças curriculares, nesses espaços, eles são espaços muito produtivos para a gente pensar em que mudanças podem acontecer, não só porque você tem agora imigrantes dentro da sua sala de aula, mas pensando no multiculturalismo e no multilinguismo como vias curriculares. Então, a gente sabe que existe um efeito positivo na aprendizagem de todas as crianças. O que a gente vê muito é, por exemplo, as crianças brasileiras, elas têm que fazer muito do trabalho que aqui nos Estados Unidos, a gente tem um termo que a gente chama social e cultural broker, que são esses tradutores que ficam entre esses espaços. Ou seja, essas crianças de 5, 6, 7 anos estão explicando para outras crianças, olha, a norma cultural aqui de ir ao banheiro funciona assim, a fila funciona tal, aqui na hora do almoço a sua comida já vai estar. E tudo isso incentiva outras habilidades de empatia e também de desenvolvimento cognitivo, porque falar outras línguas, não só línguas, como a gente sabe de linguagem, mas línguas de afeto, muda a composição do cérebro do ponto de vista cognitivo, a função executiva, prestar atenção, conseguir fazer mais coisas, e no futuro a gente sabe que notas melhores também são refletidas quando você tem esse espaço multicultural e multilingüe. Então, dos resultados da nossa pesquisa, que tem sido muito interessante a gente trabalhar, é que as crianças formaram o que a gente chama dessas redes de solidariedade dentro da sala de aula. Então, elas resistem juntas, às vezes, uma pedagogia de punição dos professores. Então, são nas crianças ali no cochicho ou no mandando recado na escrita, numa escrita mais livre, onde a gente está vendo a maior produção realmente curricular das crianças. Então, o que a gente tenta trabalhar com os professores é realmente mudar a pedagogia dentro da sala de aula, onde não só você suprime a ideia de não pode falar o espanhol, ou não pode falar o aral, ou não pode falar alguma língua indígena, mas sim pode. Porque essa produção em você fortalecer a sua língua-mãe, ou a sua primeira língua, você consegue transferi-la para uma segunda língua de uma maneira muito mais forte. Se você tirar aquela base, dificulta muito para a criança depois conseguir até transferir para o português, nesse caso. Então, um dos exemplos que a gente trabalha muito com os professores é exatamente pensar na leitura. O nosso foco tem sido muito na leitura, como que a gente foca a leitura de livros que são relevantes para aquele espaço, mas que a gente também traz a história das crianças que lá estarão, mas também com oportunidades onde as crianças podem escrever, falar, apresentar em várias línguas, não só no português. E o que isso traz? Para a criança brasileira é um aprendizado do espanhol, que é uma das coisas que a gente vem trabalhando em Boa Vista. Eles têm um espaço super importante, onde isso já pode acontecer, podem ter as duas línguas, ter o bilinguismo falado, porque você já tem as crianças falantes de espanhol e as de português ali.
Então, a influência na experiência, né, como fortalecer esse aprendizado, esse foco na pedagogia, o incentivo ao desenvolvimento da confiança entre crianças e os professores, e também é muito importante a gente continuar esse caminho de cooperação internacional, transnacional. É a música do Oscar, gente, eu tenho que parar. Mas vocês me deram 30 segundos porque eu tive problema com o meu clicker, né? Então, mas basicamente essa ideia da co-construção sistemática, onde também aqui em Harvard, com a Secretaria de Educação, a gente está mudando também políticas educacionais no nível, né, estadual, mas também trabalhando com treinamento de professores local. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada. Obrigada, professora Gabriele. Chamo agora ao palco o professor Seiji. Vem em 15 segundos também. Obrigado a todos. O que a gente vai tentar, eu vou tentar trabalhar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho dessa temática, inteligência artificial. Todo mundo está nesse hype, todo mundo querendo saber alguma coisa. E eu vou tentar desconstruir um pouquinho a inteligência artificial da forma como vocês estão recebendo pela mídia, né? Então, quando a gente pensa em educação, a minha área é inteligência artificial, né, educação e política pública. Então, tem essas três áreas fazendo uma sinergia. Quando a gente pensa nos benefícios, a gente pode pensar, existe personalização, existe assistentes 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente fala em inteligência aumentada, tanto aumentando as capacidades dos alunos e professores e assim por diante. Então, a gente recebe muito essas coisas positivas e as coisas também negativas. O viés, potencial falta de transparência, privacidade e assim por diante. Agora, vamos pensar no contexto do Brasil e do Sul global. A gente tem que pensar o seguinte, que essas tecnologias elas estão sendo adotadas em massa e a gente está criando uma nova fonte de desigualdade. Ou seja, países que estão preparados para utilizar essa tecnologia, estão expostos a essa tecnologia, elas têm mais capacidade de desenvolver e evoluir rapidamente. Então, na figura aqui, os vermelhinhos são os países avançados onde a tecnologia está sendo desenvolvida, criada e utilizada. Os países emergentes, que são os do meio, os azulzinhos, são aqueles que estão semi-expostos, tentando ir atrás da tecnologia, e os países low income aqui, countries, são os países que estão sendo deixados para trás, tanto do ponto de vista de estar preparado para usar a inteligência artificial, quanto do ponto de vista de estar expostos à inteligência artificial. Então, a pergunta para mim que eu faço para vocês é, como é que a gente trabalha com esse público? Como é que a gente trabalha com esses países? E a pergunta que eu faço para você, que ontem o Eduardo falou para a gente na nossa conversa, que a gente precisa fazer boas perguntas. Então, como é que a gente consegue trazer o benefício da inteligência artificial para lugares e pessoas onde a tecnologia e a infraestrutura não existem ou são praticamente inexistentes? Então, para um pouquinho para pensar. Você não tem tecnologia, você não tem infraestrutura. Como é que você vai usar a inteligência artificial? Legal essa pergunta, né? Então, se você pensou e parou e falou assim, putz, não tem solução. Então, a gente precisa pensar radicalmente como é que a gente consegue desenhar, implementar e avaliar novas tecnologias educacionais. E aí, eu vou tentar resumir aqui a minha história de 20 anos dentro dessa área de inteligência artificial em 5 erros que normalmente a gente da tecnologia comete. Então, é interessante a gente pensar, né? O George Paulo Lemann falou 5 estratégias, ou 5 objetivos, ou 5 goals que a gente precisa pensar, e a gente pode pensar aqui, os 5 erros que normalmente acontecem. Então, o primeiro deles é você não considerar a infraestrutura disponível e tentar trabalhar com infraestrutura, né? Então, você pode pensar num lugar como esse aqui que a gente trabalhou. Isso aqui é uma região de Abaré, tem mais ou menos, atualmente, 17 mil habitantes, mas quando a gente foi lá, em 2011, tinha menos de 12 mil habitantes. Então, como é que você trabalha numa região como essa?
tecnologia. Né? Como é que você trabalha inteligência artificial num lugar desse? E esse aqui quem nunca foi no batente ali, comeu, teve diarreia. É muito importante a gente ter essa experiência. E a gente vem trabalhando com essa população, indo para lá, entendendo o contexto, co-criando com eles para construir tecnologias melhores. Então, a gente olha tanto o mundo real quanto os dados. Então, isso aqui foi a gente faz projeções para olhar como é que estão as tendências. Então, por exemplo, esse aqui, a gente olhou os dados dos últimos 30 anos do Banco Mundial, OCDE e outras entidades, e mostram que, apesar de locais e países com baixa renda, 90% da população tem acesso a um celular. Legal, né? Então, mesmo nesses lugares, a gente pode pensar que existe uma infraestrutura que é um celular. A outra coisa é a gente pensar, o outro erro é pensar que tem internet, e não tem internet nesses lugares. Se a gente olhar aqui, a gente fez a projeção também para a internet, a gente verifica que vai demorar 100 anos para a gente conseguir ter uma internet que seja utilizável em locais como esses. Outra coisa que a gente tem que pensar é, você não precisa ter equipamentos, teve uma época que estavam falando one laptop per child, é praticamente inviável ter um equipamento por pessoa. E a gente pode ter, na verdade, proxies, aquelas pessoas que trabalham com a tecnologia, oferece suporte para essas pessoas impactarem o nosso público-alvo. Então, a gente pode pensar como proxies dos professores, e o nosso público-alvo pode ser os nossos alunos. Por fim, no quarto lugar, multiusuário. Então, considerar que uma tecnologia ela pode ser utilizada por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, isso aqui a gente trabalhou lá em Abaré com tecnologias em ambiente multiusuário. Né? E é legal que você entender o Brasil, porque, por exemplo, nesses locais, quando está muito quente, você não consegue ter aula durante a manhã, você tem que dar aula durante a noite. Então, é muito interessante a gente saber isso. E não requerer habilidades digitais para tentar utilizar a tecnologia. E aí eu vou dar um exemplo agora, para finalizar aqui, um exemplo de como é que a gente utiliza esses 5 elementos. E aí a pergunta que eu faço é como é que a gente consegue melhorar as habilidades de escrita, sem aumentar o trabalho do professor e pensando nessas desigualdades sociais que nós temos. Então, vocês viram que 90% da comunidade tem acesso a um celular. Então, a gente pode utilizar o celular. Né? Não é o melhor celular do mundo, mas é um celular suficiente com a capacidade para tirar uma foto. Então, esse aqui é alguns exemplos de fotos que são tiradas, né, que foram tiradas no trabalho que a gente realizou. E aí a gente consegue pegar essas fotos e, quando a internet estiver disponível, a gente envia para o servidor para fazer o processamento. E aí, a partir do processamento, a gente consegue detectar onde é que está a folha, a gente consegue detectar onde estão as linhas, a gente consegue detectar onde estão as palavras, a gente consegue detectar onde estão os erros. E, a partir desse trabalho, a gente consegue criar, por exemplo, dashboards, que é um exemplo que está aqui, identificando o que o aluno está fazendo de bom. O que o aluno pode melhorar. Quais são as práticas pedagógicas que o professor pode utilizar para que ele aumente as suas capacidades para poder auxiliar os seus alunos. Então, a gente fez uma aplicação para comunidades do Brasil inteiro, mas a gente acabou identificando que a maior parte que utilizou efetivamente essa tecnologia foi as comunidades mais carentes do nosso país. E aí, o legal, não tenho tempo de passar aqui, mas a gente olhou, né, a gente fez análise de impacto, identificou melhorias de aprendizagem e, muito legal, redução das desigualdades. Então, para mim, a minha meta é algum dia eu falar assim, aprendizagem reduz a desigualdade. E conseguir mostrar isso com métricas muito estáveis. E aí a gente olhou 2 métricas aqui, meninos e meninas, né, gênero, e também áreas rurais e urbanas. E a gente conseguiu reduzir esse gap de conhecimento. Então, a gente trabalhou com 7.000 escolas, 1.500 municípios, com mais de 500 mil alunos e 20 mil professores, sendo que
a gente tinha uma equipe de aproximadamente 700 pessoas. Atualmente a gente está trabalhando com política pública, tem a equipe que trabalha comigo tem mais ou menos 1.000 pessoas para que a gente consiga atingir o nosso Brasil. E uma coisa muito legal, que a partir desses trabalhos que a gente faz, unindo ciência, unindo educação e política pública, é que a gente consegue fazer avanços muito interessantes. Então, atualmente, a gente tem a maior base de dados de textos transcritos, fotos de textos e a transcrição deles. E, com isso, a gente consegue fazer muita coisa do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia para o nosso país. E aí, ano passado, finalizando aqui, ano passado, eu fiz uma fala falando que o Brasil poderia se tornar potência em tecnologia. E eu falo hoje que o Brasil já é uma potência em inteligência artificial na educação, criando soluções não só para o Brasil, mas para o sul global. Então, eu convido todos vocês aqui, porque nós precisamos de cabeças pensantes, inovadoras, criativas, para que a gente consiga construir um futuro melhor, utilizando a inteligência artificial em prol da educação e para todos. Obrigado. Obrigada, professor Seiji. Agora, antes de irmos para o coffee break, a professora Márcia dará um breve anúncio de 30 segundos. Então, logo em seguida, teremos coffee break e voltaremos aqui. Nessa sala, teremos um talk com Martim Escobar e Donald Sol, às 11h. Então, professora Márcia, a palavra é sua. Bem rapidinho, para quem estiver aqui semana que vem, a gente organizou um evento, vão ser 2 dias, a gente vai mostrar um documentário, no dia seguinte a gente vai ter 4 painéis para discutir o que aconteceu com o desastre de Mariana e de Brumadinho. Mariana já tem 10 anos, o pior desastre ambiental que a gente já teve, e a gente está trazendo vozes que normalmente não vêm aqui. Então, nós vamos ter 3 lideranças dos movimentos atingidos, 3 acadêmicos brasileiros, 1 procurador do Ministério Público e 4 especialistas em extrativismo internacional. Vai ser uma discussão bacana, vai ser muito bom ver o auditório cheio. Quem estiver aqui, venha. Eu acho que a gente fazer um evento como esse também está relacionado ao terceiro M que eu falei, que é a memória. Então, obrigada por todo mundo ter vindo aqui.